Daí, pessoal, bem-vindos a esse vídeo teórico com alguns aspectos de área e perímetro nas figuras de quadrado, retângulo, triângulo e círculo. O quadrado ele é um quadrilátero, ele tem 4 lados, sendo que esses 4 lados são iguais, são de mesma medida, são congruentes, e os ângulos internos também são de mesma medida, são congruentes. Então, para que um quadrilátero seja quadrado, é necessário que os lados sejam iguais e os ângulos internos também sejam iguais. Então, é o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho lado L, aqui também lado L, lado L e lado L. 4 lados iguais. E os ângulos internos, se tu observar, ó, aqui eu tenho um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho um outro ângulo reto. Aqui também 90 graus e aqui um outro ângulo também reto em 90 graus. Então, 4 ângulos iguais, 4 ângulos retos, ou seja, de 90 graus. Então, eu tenho a figura de um quadrado. A área do quadrado tem uma expressão bastante simples. A área de quadrado é simplesmente um lado vezes o outro. Lado que multiplica o lado. Como são iguais, né? Lado vezes lado é o mesmo que lado ao quadrado, medida do lado elevado ao quadrado. Então, aí eu tenho a expressão do lado do quadrado em função do seu lado. Tem um outro modelo resolutivo para a área do quadrado, que é em função da sua diagonal, mas nesse vídeo aqui eu não vou abordar. E também sobre o perímetro do quadrado, perímetro de qualquer polígono significa o seu contorno. É igual à soma dos lados, né, que compõem esse polígono. Então, é a soma dos lados. Perímetro é a soma das medidas dos lados. Dessa forma, o perímetro do quadrado vai ser igual a lado mais o outro lado mais o terceiro lado e mais o quarto lado. São todos iguais. Então, eu posso também dizer que o perímetro do quadrado é igual a 4 vezes o lado, 4 vezes L. Aí eu vou fazer um exemplo, né, de quadrado na outra lâmina. Eu já tenho aqui marcado. Olha só. Aqui no quadrado eu tenho um quadrado com um lado medindo 10. Aqui 10, aqui também 10 e aqui também 10. Então, a área desse quadrado é bastante simples. A área é lado vezes lado, né? Ou lado ao quadrado. Então, a área aí vai ser 10 centímetros ao quadrado. A área é igual a 10 vezes 10, 100. Eu tenho aí 100 centímetros quadrados. Então, para calcular a área de quadrado é só multiplicar lado vezes lado, ou multiplicar o lado por ele mesmo, já que são iguais. E o perímetro desse quadrado? O perímetro, né? Nós vimos a expressão que é 4 vezes o lado. Ou tu pode pensar de forma aritmética. Se eu tenho 10 aqui, 10 aqui, 10 e aqui 10, o perímetro é o contorno. Para eu dar uma volta aí, eu tenho que passar por 4 vezes o 10. Então, perímetro, 4 vezes o 10. Perímetro desse quadrado igual a 40 centímetros. Aí observa que a área tem unidade elevada ao quadrado e o perímetro não tem elevado ao quadrado. O perímetro é medida linear, fica só com os centímetros. E aí eu vou passar para a área do retângulo. Bom, a área do retângulo é bem semelhante ao quadrado, né? O retângulo, inclusive, ele também tem os 4 ângulos internos de 90 graus. É por isso que ele é chamado retângulo, 4 ângulos retos. Mas o retângulo propriamente dito, ou retângulo verdadeiro, ele não tem os 4 lados iguais. Ele tem 2 lados iguais, os lados são iguais 2 a 2. Esse lado aqui de baixo, ó, é igual a esse, em termos de medida. E esse outro aqui da direita é igual a esse aqui da esquerda. Então, isso é um retângulo típico, ou um retângulo propriamente dito. E a área do retângulo também segue o mesmo raciocínio da área do quadrado, que é um lado vezes o outro. No quadrado, eu tinha lados iguais, L vezes L, L ao quadrado.
No retângulo, os lados são diferentes. E se costuma chamar um deles de base, B, e o outro lado de altura, H. Então, como é um lado vezes o outro, área base vezes altura, ou comprimento vezes largura, né? É um lado vezes o outro. Então, isso aqui é a expressão que define a área do retângulo. E o perímetro do retângulo, lembra que perímetro é a soma dos lados? É obtido somando B mais aqui, ó, H, mais aqui em cima eu tenho outro B, e aqui na esquerda eu tenho outro H. Então dá para dizer que o perímetro do retângulo, B mais B é 2B, e aqui H mais H, 2H. Ou ainda, né, tu segue o raciocínio aritmético para o perímetro. Lembra que perímetro tem que somar os lados, então é só armar esta soma dos 4 lados. Eu coloquei um exemplo aqui para deixar isso mais claro. Eu tenho um retângulo. Para calcular a área, lembra que a área é igual a um lado vezes o outro, base vezes a altura. Então, a área é igual base aqui, ó, 8 metros vezes a altura 12 metros. 8 vezes 12, é um lado vezes o outro. E a área eu tenho 8 vezes 12 dá 80, 8 vezes 2, 16 dá 96. Então isso vai me dar 96. Lembra a área, unidade quadrada. 96 metros quadrados. E o perímetro desse retângulo? Bom, é a soma dos lados. Ó. Aqui eu tenho 8, mais aqui eu tenho um 12. Lá em cima, ó, eu tenho um outro 8, não esquece, né? Isso também mede 8. E aí, para fechar, tem esse outro lado aqui, que é igual a este, é 12. E aí, o perímetro é igual a 8 mais 12, 20, mais 8, 28, 28 mais 12, 40. Então, eu tenho aí perímetro igual a 40 metros, aí sem o quadrado, daí perímetro não vai esse quadrado. E aí vou voltar para a lâmina, onde eu tenho a teoria da área do triângulo. Triângulo, 3 lados. Para eu definir a área do triângulo, a área do triângulo também é semelhante ao retângulo, base vezes a altura, porém dividido por 2. Então, essa aqui é a expressão que define a área do triângulo. Então aqui eu tenho uma base, eu considerei essa que está no chão aqui como base, e em relação a essa base eu tenho uma altura. Então isso aqui, ó, é a altura do triângulo, lembrando que a altura sempre perpendicular ao lado que eu uso como base. E o perímetro desse triângulo? Perímetro, lembra que é a soma dos lados. Então, o perímetro é igual, um dos lados é B, ele está me dando aqui, ó, esse lado aqui, ó, mede B, então já sei que o perímetro será um lado B, mais os outros dois. Como na figura aqui não tem, né, nenhuma referência, eu vou acrescentar que esse lado aqui é X e esse lado aqui é Y. Eu tenho aqui o perímetro é dado por B mais X mais Y, é a soma dos 3 lados. Um exemplo numérico. Eu tenho aqui a área do triângulo base vezes a altura divide por 2. Então, a área desse triângulo vai ser a base, está aqui, ó. Vou chamar isso aqui de base, 25 quilômetros. Então, 25 vezes a altura. A altura não é o 20, a altura não é o 15, a altura está aqui por dentro, ó.
vai desde a base até o ponto mais alto, até o topo do triângulo. Então isso aqui é a altura, que é 12. E aí divide por 2. Então a área desse triângulo está me dando 25 vezes 12, dá isso 250, dá exatamente 300. 300 divide por 2, e aí a área desse triângulo, 300 por 2, 150. 150 o quê? Quilômetros quadrados. Lembra que a área sempre vai com a unidade ao quadrado. E o perímetro desse triângulo? Perímetro é a soma dos lados. Então, eu tenho aqui 25 mais 20 e mais 15, a soma dos três lados. Nota que a altura ela não entra no perímetro, ela está por dentro. Ela não é moldura, né? Ela não é contorno do triângulo aí nesse caso. Então, eu tenho que o perímetro será dado por 25 mais 20 e mais 15. E aí o perímetro desse triângulo, 25 com 20 dá 45, 45 com 15 dá 60. Então eu tenho 60 quilômetros, e aí lembro mais uma vez que no perímetro não vai o quadrado. Indo para a última figura, círculo. Círculo, eu também tenho uma expressão que define a sua área. A área do círculo é igual a π, que multiplica raio ao quadrado. Lembrando que raio é a medida do centro até a borda do círculo. Então está aqui o raio, ó, desde o centro até a borda. Essa medida é o raio. Então esse raio tu põe aqui, ó, eleva ao quadrado e multiplica pelo π. Então esse π é fixo e é colocado como uma constante na fórmula. Caso tu precise do valor do π para fazer uma substituição no exercício, geralmente o exercício vai te dar esse valor. Mas caso eu não tenha, caso me seja útil utilizar o π substituído, o valor do π é, em geral, arredondado para duas casas com 3,14. E o perímetro do círculo? Bom, o círculo, na realidade, ele não tem um perímetro, ele tem um comprimento da sua circunferência. Então, a palavra perímetro ela é mais indicada, mais adequada para polígonos, para figuras que tenham aí todos os seus contornos retos. Quando a figura tem um aspecto curvo, eu não chamo de perímetro, eu chamo de comprimento. E o comprimento, o contorno o comprimento da circunferência, a fórmula do comprimento é dado por 2, fixo da fórmula, vezes o π, de novo a constante, e vezes o raio, e aí 100 ao quadrado. Então é 2πr. Esse é o contorno, esse é o comprimento da circunferência. É uma volta em uma estrutura redonda, uma estrutura circular. Aplicando isso num exemplo, eu tenho aqui um círculo com um raio igual a 6 metros. A área desse círculo vai ser igual a π vezes raio ao quadrado. Então, a área desse círculo vai ser π vezes o raio é 6, 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. Então, essa área vai dar π vezes 36, ou seja, 36π. Isso metros quadrados, já que a unidade do raio é dada em metros. Caso eu queira uma resolução decimal para esta área de círculo, eu vou substituir esse π aqui, lembra? Pelo valor 3,14. Então, deixa eu fazer isso aqui no rascunho. 36 vezes 3,14. Esse vai caber aqui. 3,14 vezes 36. 36π.
6 vezes 4, 24. Me vai 2. 6 vezes 1, 6 e 2, 8. 6 vezes 3, 18. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 1, 13 e 1, 4. 3 vezes 3, 9. Eu tenho 4, 8 e 2, 10. Vai 1. 9 e 4, 3. 13, né? Não dá 8, 2, 10, dá 9, dá 13. 13 vai 1. Eu tenho 10, 11. Como eu tenho duas casas aqui no 13 lá 14, duas casas, duas casas. E o resultado disso é 113,04. Então vou apagar aqui para não ficar muito poluído, mas dá 113,04 metros quadrados. Então vou aqui colocar que a área ficou igual a 113,04 metros quadrados. Então, caso eu precise da notação decimal, é só multiplicar aqui, ó. Esse π vale sempre 3,14 se for o exercício com duas casas depois da vírgula. E o comprimento da circunferência? O comprimento é 2 vezes o π e vezes o raio. Então, o comprimento é igual, 2 é fixo da fórmula, o π é fixo da fórmula, vezes o raio, que nesse caso é 6. 2 aqui multiplica pelo 6 dá 12, comprimento igual a 12π. 12π metros, sem o quadrado. Então, esse é o comprimento da circunferência. Caso eu precise da notação decimal, desse 12π, aí eu faço a mesma coisa, vou multiplicar 12 vezes 3,14, não esquece, π 3,14. Então eu tenho 3,14 vezes 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Aqui dá 8, aqui dá 6. 6 e 1, 7. E aqui dá 3. Como 3,14 tem duas casas depois da vírgula, na resposta, duas casas depois da vírgula, 37,68. Então, o comprimento aqui também pode ser em notação decimal. Deixa eu voltar aqui. 37,68. Então, o comprimento igual 37,68 metros sem quadrado. Aqui também, né? 12π metros sem quadrado. Ok? Então era isso, né? Aqui eu tenho as quatro figuras planas, dá para dizer que são as principais, com suas respectivas áreas e cálculo do perímetro e também o comprimento da circunferência. Eu espero que esse vídeo aí te ajude nos estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço a visita e até a próxima.